íntimo todo mundo. Mas se mudasse íntimo toda pessoa, se for toda pessoa, sem precisar abrir um templo, né? Sempre a gente precisa abrir um altar para ter uma igreja, mas às vezes Deus fala assim com a gente. E Deus está falando assim com a pastora. Com quem está com ela, com quem assim. Sempre assim. A pastora fala, vai abrir o pensamento dela. Assim que será que vai abrir vários pastores em outras igrejas? Com a minha direção, acho que ela pensa assim, no meu pensamento, né? Mas às vezes Deus fala para ela seguir assim. Para que às vezes tem vários altares, que as pessoas não vão adorar a Deus. Às vezes é melhor ter um e ter vários que adorem a Deus. Quantos anos? Eu cheguei em 2014. Quantos anos essa igreja está aberta? Quantas, na visão dela assim, quantas, na imagem dela, quantas pessoas estão aqui hoje? Da mente dela assim, quantas pessoas estão fora? Mas quantas pessoas estão seguindo junto mais elas, né? Seguindo o barco. Quem está no barco? Eu vou ler em palavra, vou ler João 4. Aleluia. Fala sobre a mulher samaritana. E quando a gente estiver na. Estou aprendendo assim, quando estiver na oração, nos louvores, que Deus está me usando às vezes bastante, toca na nossa alma, né? E quando eu falei para o pastor Águeda, solta o que está aí dentro, porque você tem a oportunidade de soltar o que está dentro de você, tirar o que é ruim dentro de você e levar o que é bom, e a gente não solta, a gente fica com aquele negócio preso. Eu fiz o pastor que ele orou em mim, o pastor orou em mim, assim, muito bem. Então, o que está dentro, eu solto para fora mesmo. Porque a gente tem que encher da palavra de Deus, né? Da oração do Senhor Jesus. Foi da mulher samaritana, aqui do 3, 4, 3, João. E ela disse, necessário passar, Jesus deixou a 4, 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicã, junto da terra que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. 7. Veio a mulher de Samaria tirar água, disse Jesus, dai-me beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pedes de beber para mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus, respondendo, disse, se tu conhecerás o dom de Deus, o que te diz, e o que é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te darias água viva. Disse a mulher, Senhor, tu tens como que tirar água do poço? É fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos do seu gado. Jesus 13. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Só daqui. Aleluia. O 9 de novo, o 9 disse, pois, a mulher samaritana, como sendo os judeus, me pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana, porque eu sou judeus, e não se comunicam com os samaritanos. Aqui é para a pastora, né? Às vezes pode ser eu que for, mas com Deus ele abre porta onde não há, né? Deus ele fala com as pessoas no canto onde a gente não imagina que você vai falar, onde você vai, mas que a gente está buscando um Deus eterno, um Deus de vida, um Deus que pode nos curar, nos libertar, Deus que nos pode nos curar, né? Deus que nos liberta. E quando a pastora mandou
para mim, né, que eu ia ter a oportunidade de falar a palavra, as pedras foram até embaixo. Eu tinha saído lá no mercado, mas a Rosa, e a Rosa falou: escuta, entra no WhatsApp, a pastora quer falar com você no seu celular. Eu assisti logo, viu? Aí quando eu abri, já fui orando assim: Deus, o Senhor tem para mim, né? E Deus confirmou que a gente estava se sentindo tão vazio, e Deus fala assim para mim, né? Que eu venha ler mais a palavra. Que às vezes eu estou deixando mais as coisas do mundo me atingir do que as coisas de Deus, né? Que eu venha sempre estar com Ele firme cada dia mais. Às vezes que eu caia, mas por 7 eu levante, né? Porque com Deus o caminho é melhor. Com Deus o caminho é mais aberto, é mais. Aleluia. Você tem mais vontade, tem mais abundância, né? Porque fala aqui no 7, né? Disse, nisso veio a mulher samaritana tirar água, e disse Jesus: dá de me beber um pouco dessa água. Jesus está dando a oportunidade para você que está nos vendo, ou você que está me vendo aqui, da fonte da água que nos pôr. A fonte é essa, né? Eu posso dizer para mim que a fonte Deus não deu aqui para nós. A fonte está em você buscar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus. Nosso Jesus, ele não está no mundo, não. Ele não está nas coisas de beber, nas coisas de futebol, de comer, mas sim está na palavra dele, na oração, no jejum. Isso, você, quando chegar lá um dia, a oportunidade de chegar junto a Jesus, será o que nós vamos falar para ele? Será que ele vai falar para mim: filho, você andou no bom caminho, então, filho, vai ter que voltar tudo de novo. E aí? Aqui no 10 fala assim: Jesus me responde: se você conhecesse o dom de Deus e que ele está pedindo água, você lhe teria pedido e recebido água viva. Se você pedir a Deus água viva, ele lhe dará. Se você pedir, como assim? Olha assim, quando me conduziu a vir para a igreja do Senhor Maria Rosa, Deus conduziu os pastores aí dentro de casa. Ele chamou, pode vir aqui na minha casa. Mas se não fosse Deus ter levado eles até na minha casa para trazer água viva para a minha casa, trazer uma nova alma para a casa de Deus, eu não estava aqui hoje. Eu só tenho muito a agradecer, porque Deus levou eles para lá. Deus deu condição de dizer assim: vamos na casa daqueles, nem sabendo quem eu era, mas sim sabendo quem era a Rosa, assim, um pouco, sabia um pouco, né? Mas a gente tem que agradecer cada dia, cada passada que você dá. Imagina um cadeirante querendo andar sem poder, querendo pular sem poder. Isso a gente vê que Jesus, ele fez muitos milagres aqui na palavra do Senhor, né? Deus ele pode nos salvar, ele pode te libertar com uma campanha que passou de libertação. Deus pode te curar. Deus, às vezes, vocês são um corpo, nosso corpo, mas a gente cura do corpo, mas a alma que está dentro foi Deus que colocou. Ezequiel fala dos ossos secos lá, porque estavam os ossos tudo secos lá, mas se não fosse a oração e a alma que entrou naquele corpo, ele não tinha levantado, ele não tinha estado podendo pular, podendo se agitar. Mas Deus sempre nos levanta para seguir a Ele. Não posso dizer se você é mago, se você é aquilo, se você é isso. Deus, ele olha muito o coração. Deus, ele não olha para a minha mente aqui, não. Você pode olhar na palavra que fala de Samaria, que Jesus veio na mulher samaritana. Jesus, ele podia muito bem ir para outro caminho, mas Jesus sabia que ali tinha uma vida dele, sabia que tinha uma alma que era dele, porque Deus ele faz vários caminhos, mas é para te buscar. Às vezes cada caminho que Deus te busca é uma libertação que vai ter, mais uma libertação que o diabo não vai ter poder sobre você, não. Ele fala no 13, eu fiquei várias vezes pensando nesse 13, que é Jesus respondendo: quem beber desta água terá sede outra vez. Se você beber água desse mundo que está aí, você vai ter sempre sede. Vai ter sempre problema na vida. Mas se você buscar aqui com Deus, você pode ter problema.
mas Deus vai ser seu consolo. Porque quando eu vim para cá, parece que Deus que me trouxe, mas eu sabia que Deus tinha algo melhor para mim. Não é porque eu estou no meu trabalho, tem várias coisas que acontecem, que eu vou deixar de trabalhar lá, ou que eu vou cair por causa deles e eu vou seguir o que é errado. Vocês que me conhecem, se tiver a oportunidade de ouvir, vocês que me conhecem sabem, muitas coisas vêm nos meus ouvidos. Às vezes você tem que se repreender cada dia mais. Deus, não traga isso para a minha vida não, porque eu não venho aprender. Eu fico calado na minha. Como a gente trabalha com ser humano, com gente, você sabe qual é o problema das pessoas, né? Se você é cristão, sempre vão te julgar. Quer dizer que para mim ir para a igreja eu preciso ser cristão? A primeira pergunta que eu estudei um pouquinho lá no YouTube, ou alguma coisa assim, perguntou para você: você é cristão? Para mim ir para a igreja eu preciso ser cristão? Irmão, você está perdendo o que Deus pode fazer na sua vida. Viu? Você está perdendo muito. Porque Deus me buscou com 33, 32, 31 anos, 30 anos, pode-se dizer. Deus me deu a oportunidade. Você pode ter 60 ou 70, nunca é tarde para você. Porque aquela mulher que teve um filho lá de. Foi Jacó que teve um filho com 100 anos, foi? Foi a mulher dele que teve um filho, né? Abraão teve um filho com 100 anos. Com 100 anos, imagina ele vai chegando velho com 100 anos, sabendo que vai ser pai mais uma vez. E mesmo assim, Jesus deu a oportunidade dele, deu a oportunidade do filho dele, né? Vou ler mais uma vez aqui, João 4,15, fala assim: a mulher disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aqui eu digo assim, a mulher entendia que era um Deus ainda. Porque na realidade o pastor chegando para mim falando da palavra, será que esse é cristão? Será que é Jesus? Aqui fala aqui, a mulher disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Aí disse-lhe: vá e chama teu marido e volte. Jesus sabe a tua história. Sabe a história que cada um tem aqui. O que passa escondido, o que faz de certo, o que faz de errado. Deus sabe. Deus sabe da minha. Deus sabe. Eu sei que eu preciso melhorar muito. Não vou dizer que Deus sabe, porque Ele sabe mesmo, mas a gente no fundo a gente sabe qual é o nosso erro. No fundo sabe qual é o nosso pecado íntimo, né? Nosso pecado escondido. Que Deus venha sempre nos conduzir na paz. Venha sempre nos libertar. Nunca é tarde para você. O seu chamado sempre está nos chamando alguém. Eu estou sempre chamando alguém para vir, né? Às vezes eu desisti um pouquinho, mas a Rosinha se chama. Então, o teu chamado pode ser hoje, pode ser amanhã. Nunca pare. O seu chamado, Deus sempre vai chamar você para andar com Ele. Não perda a oportunidade de vista, não. Não perda a essência da adoração, não. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele fala no 17: não tem marido, respondeu ela. Não tenho marido, respondeu ela, disse Jesus. Você falou corretamente, dizendo que não tenho marido. O fato é que você já teve 5 maridos e um homem com quem agora você não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja o que é profeta. Às vezes Deus está te chamando hoje, né? Na oração, no louvor, nas palavras que fala aí, palavra verdadeira que Deus fala. Quem eu estudo às vezes no YouTube, às vezes vejo a Cris falando lá no Facebook, no TikTok, se eu não me engano. E a gente não pode parar de falar a palavra do Senhor. Quando você vê alguém se levantar no Evangelho, vai ter sempre alguém do outro lado criticando assim, né? Nunca quer que o Deus toque as pessoas. Nunca quer que salve mais uma alma. Às vezes você tem a oportunidade de salvar mais uma alma, mas o mundo chama. Parece que o mundo, para você, tem uma balança pesando na sua cabeça que
Você chama para vir para a igreja, mas tem ali 10 querendo que você não vá. Deus querendo, às vezes tem vários querendo que você não. Deus quer que você busque a oportunidade dele, busque a palavra dele. Aí fala no 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora que você não adorará o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Então fala que você não precisa adorar Jesus em monte nenhum. Você pode adorar Jesus em espírito, em verdade, no seu quarto, até no banheiro ele fala comigo, entendeu? Então ele vai falar com você. Eu falo para você, o canto mais vazio que está em casa é o banheiro, né? É o banheiro e Deus fala comigo só no banheiro. Você acredita? Então, o canto mais vazio que tem é o banheiro e Deus fala comigo é no banheiro. E fala mais assim, hoje você vai falar algo, hein? Aí, mas eu pensei, será que é verdade um negócio desse? Que às vezes o chamado, não sei se o chamado cristão é diferente. Quando você sente que Deus está te livrando ou está te abençoando, se você é cristão, você está em jejum, ou está na oração ali com Ele, você vai sentir. E Deus vai falar com você. Ontem mesmo à noite eu estava sentindo, estava pensando assim, por que eu estou tão vazio? Por que eu estou tão desse jeito? E eu não li a palavra de novo, só acho que não li. Aula em Salmos, li Salmos 38 e 39, eu li ontem. Eu estou lendo Salmos, aí em Salmos 38 e 39. Aí meu tempo, por que eu estou tão vazio, né? Aí dormi, aí fui lá no mercado, aí o pastor respondeu, né? Ai, toma, pega aí, graça para você. Para você aprender mais ainda, estudar mais ainda. Porque eu fico pensando, como é que os pastores aprendem tanto, cara? Assim, o pastor tem uma pregação tão diferente da minha. Parece que eu vou pregar, parece que eu vou passar vergonha, rapaz. Eu fico pensando assim, os pastores exigem tanto a palavra de Deus, mas eu me entendi muito assim. Como eles estudam, eu acho. E é verdade, como eles estudam, como eles buscam a Deus, né? Porque tem 9 anos, né? 9 anos de seguindo junto com ele, a pastora seguindo junto com eles, mas tem uma direção assim de Deus tão grande que às vezes dá oportunidade para o Renato, mas será que eu sou digno dele? É melhor ficar aqui. Mas vemos que Deus deu oportunidade para todo mundo. Mas para todo mundo é aquele que adora em espírito e em verdade, né? Aqui no 23. Aqui fala aqui no 22. Você, samaritana, adora o que não conhece. Aqui, aí fala nós adoramos os que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas só para você ver, a salvação, eles falam aqui, se não me engano está na palavra, que vem dos judeus. Mas Jesus foi falar com a mulher samaritana, e os dois não se uniam, os samaritanos com os judeus. Então, Jesus quer saber se você é valente, se você é dono da nação, se você é japonês. Não fala assim, que no Japão parece que esse persegue o cristão, né? É um canto que persegue muito. Então, pode dizer para você, japonês, você não é frito, hein? Na mão de Jesus quando voltar. Mas eu vou falar aqui, eu vou ler aqui no 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aí ele fala assim, Jesus vai em qualquer canto, em qualquer pessoa. Se você tem uma unção de Deus, Deus vai falar para você, irmão, pode soltar o que está aí dentro, as suas lágrimas. Não vai para a pastora Águeda, solta o que está aí dentro. Porque muitos de nós estamos presos. Às vezes precisamos quebrar as cadeias que estão aí dentro. Não está aquelas aranhazinhas do mal que quer você fora da igreja. Você tem que ficar firme. Nós temos que ficar firme na oração. No jejum. Tem que aprender. 23. No entanto, está chegado a hora e, de fato, já chegou. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Jesus, eu estava vendo aqui está em dúvida. Jesus é samaritano, aos 38 anos que fala sobre o tanque de Betesda, que é do aleijado. Eu estava nessa dúvida, lia lá,
vinha para a Samaritana. Deus, confirma aí, pai. Qual é que eu vou pregar hoje? Porque quantas vezes foi pregado esse 38 anos que o aleijado foi curado, né? Sobre o tanque de Betesda, que fala que logo seguir depois, que fala, né? Vai ficar passar 38 esperando para ser curado. Imagina aí, ser 38 anos esperando o seu marido vir para a igreja. Imagina aí, ser 38 anos sem Jesus. Imagina aí, você sem Jesus, que está no mundo sem Jesus, que não conhece a palavra de Deus. Tem uma coisa para falar para você. Seu chamado está mais perto do que você imagina. É só você dizer que sim para Deus, mesmo que você esteja ouvindo só em ouvir que não é cristão, só em você sentir o chamado de Deus, aceite. Deus tem a oportunidade de abrir vagas de emprego para você, vaga de abrir oportunidade de falar de Cristo para muitas pessoas, porque muitos de nós aqui falamos o verdadeiro Deus, né? Muitos de nós não, porque Deus conhece cada um de nós. Se você fala de Deus com verdade, Ele te conhece. Se você fala de Deus de mentira, Ele vai te julgar. Disse mulher, aqui no 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Porque Jesus estava bem perto de Jesus. Bem perto de Jesus. E a mulher não estava acreditando que era Jesus ali. Eu acho que até eu ia cair nessa talvez. Porque vou fazer igual eu. Ela era ser humano igual eu. Feito de carne e osso igual eu. E quando você fala assim, eu sou o Messias para você, eu sou Jesus. Jesus está aqui, a mulher aqui. Meu Deus do céu. Quantas oportunidades eu perdi de buscar Deus antes? Quantas oportunidades eu tive na minha cidade de dizer assim, Renato, vou buscar Deus, e eu tantas vezes desprezei, né? Desprezei não, mas não é a hora não, deixa para depois. A sua hora pode ser agora, né? Você pode ter a juventude que tem aqui, os adolescentes que estão aqui. Vocês têm seus pais, mas como eles falam para vocês, Deus é melhor. Deus pode curar vocês, Deus pode libertar vocês. Vocês, jovens, que estão nas escolas, não tenha medo de falar de Deus para eles, não. Porque às vezes você pode curar aquelas crianças ali. Porque assim, está na minha mente que quando eu estudava, tinha uma mulher cristã lá. Eu não julgo ela, mas ela podia ter falado de um Deus verdadeiro para mim, né? Eu sei que eram uns 35 alunos, 40, se não me engano. Mas acho que foram umas 6 vezes eu estudei mais lá. A pessoa que era cristã no mesmo caminho, mas eu fiquei pensando, por que ela não falou para mim de Deus? Vocês têm a oportunidade de falar de Deus para as pessoas que estudam a vocês. Eu fico pensando, será que eu vou atrás um pouquinho da será que eu estou ensinando o caminho certo para o meu filho? Será que eu estou falando o que é certo para ele? Porque eu estou tipo julgando a mulher, que ela podia ter a oportunidade de falar para mim, de Cristo, ou falar para os meus colegas. Mas vocês têm agora. Quantos alunos estudam mais vocês? Quantas crianças estudam mais vocês? Então, se der a oportunidade de você falar, vocês como criança, Maiara, adulta, se tiver a oportunidade de falar de Deus para essas crianças dentro das escolas, fale. Eu falo para minha esposa, por que não tem uma escola cristã? Por que não tem uma escola que fala da palavra de Deus? Sem pressar. Porque muitos ali vão para lares diferentes, né? Vão de família cristã, mas vão para lares, quando voltam para lares diferentes. Vão ouvir música do mundo, vão sentir o cheiro lá de outras coisas que deram para nós.
com cocaína, com essas coisas, que já chegaram a oferecer para mim assim. Ah, como está aqui para você, não? Nunca senti vontade disso, né? Assim, eu bebia, né? Nunca vou sentir vontade de fumar. Mas, uma vez eu cheguei lá em Taipas, me lembro que fosse hoje, Taipas assim, tinha tomado uns drell lá. Ah, não tá doidão, não, mas tá. Eu pedi, Deus, muda a minha vida. E alguma esposa boa para mim. Eu falo com as pessoas do trabalho, até hoje você disso. Eu creio que é através disso que Deus me libertou. Então, jovens, vocês podem dar uma direção nova para novas crianças, novos pregadores que estão vindo aí, né? Né, Danilo? Você tem a oportunidade, Danilo, de falar de Deus para as pessoas lá, nas escolas que você vai. Diz que você vai, Danilo, você tem a oportunidade de falar do Deus verdadeiro. Não ter vergonha de falar. Eu estou na direção dos louvores lá das irmãs, do grupo de louvor, Danilo. Você tem a oportunidade de 18 anos, 17, de quebrar muitas cadeias de mentes. Que às vezes as mentes ficam muito presas ao mundo. E o mundo não oferece nada, mas Deus oferece muita coisa. Se eu falar aqui, vamos supor, fala, esse lá, as chicotadas de Jesus, né? Jesus levou 39 a 40 chibatadas. Quantas chibatadas ele levou por mim? Quantas chibatadas ele levou por você? Quantas chibatadas ele levou por você que está no mundo pensando que é brincadeira? Quantas chibatadas Jesus levou? E disse que antes era quando eu trabalhava lá no serviço mais pai, nós tínhamos que fazer um chicote de palha seca, de corda. Imagina aí quantas chibatadas Jesus levou por nós. Cada uma era pior do que a outra. E não murmurou, e não reclamou, e não falou nada. Mas creu no Deus verdadeiro. Ele sempre creu em Deus. A confiança dele sempre teve em Deus. Aqui fala que também fala que eles vão pedir pão lá na frente, ó Jesus, nós precisamos ser uma comida. Aí Jesus fala, a comida já tem. A comida era comida já. A comida já está comigo. E a comida era jejum e oração. Né? A comida dele era jejum e oração. Se eu ficar meia-noite, assim, umas 4 horas sem jejum, sem comer, eu fico logo perturbado na mente logo. Uma vez eu fiz um teste de não comer, aí levei um Davi com o salgadinho da Chix. Eu estava em jejum, não falei pra Rosa não, né? Aí chegou assim, lá o Davi. Ah, minha mão. Rosa, o que foi? O senhor estava em jejum. Eu disse, por pouca coisa a gente sai da presença. Isso porque sabe por quê? Sabe por quê? É porque eu quero sentir. Eu quero sentir aqui dentro o que Deus faz com essas pessoas que sentem assim, que sente aquela oração, e sente aquele falar em línguas. Mas eu não queria, mas eu senti tanta vontade de falar assim. Eu fiquei vindo sempre para a água, estou pedindo, né? Deus, coloque isso em mim. Eu vim sentir isso. Eu vim sentir essa. Como a Jussiane tem o dom de falar de cura, tem o dom de libertação. Como falou com um colega meu lá, meu primo, né? E eu creio assim, Deus usa muito ela, viu? Que Deus que sempre usando a Luciane. E vocês que têm um dom, como eu falo às vezes, sempre, você que tem um dom, não deixe não, preso não, liberta ele. Solta ele. Essas pessoas que nós estamos aqui precisando ser curado. Às vezes, você está só, mas é mais para a direção de Deus. Deus quer você assim, mas você continue orando para os seus maridos, para os seus filhos. Quando eu tive ruim, eu passei os 5 dias ruim lá no culto de libertação. Quando começou a libertação, eu estou dizendo é libertação, né? Já caí de cabeça logo. No sábado mesmo, na quarta, começou a campanha.
Aí foi no sábado, eu já estava ruim. Ruim assim, esse negócio é esse, tá em mim? Uma febre. E eu disse, eu vou pro posto. Em mim, eu senti a febre. Eu vou garantir. A febre estava em mim. Certo, Deus? Mas quando eu ia lá, você está com febre? Estou. Você tem certeza? Eu estou. Mas, aí com essa mulher, essa mulher que fez para mim, eu cheguei a discutir com ela. Mas em mim foi assim, quando eu fui para lá, para as cadeiras, um dia lá estava o filho da pastora lá. Eu quis postar também. Aí eu fui sentar, mas em mim estava assim, você tem que pedir desculpa para aquela mulher. Rapaz, enquanto eu tomei uma injeção, enquanto eu não fui lá e pedi desculpa à mulher, é só na minha mente. Você precisa pedir desculpa, você precisa pedir desculpa. Aí eu fui lá, desculpa aí, viu? Desculpa, não sei o que, perdão. Fiquei pensando, aí me senti tão aliviado depois. Porque a gente que é cristão tem que ser diferente. É como o pastor Lula falou na pregação. A gente não tem que pregar o cristianismo, não, é que pregar a palavra do Senhor. Ele falou, mais ou menos assim, nós temos que falar a palavra do Senhor a toda criatura. Falar de Jesus, a verdade de Jesus. A verdade que Jesus pode te libertar. E também, aí, trabalhei um dia, trabalhei na segunda-feira. Aí na terça, de novo. Já caiu de novo. Aí tomei mais duas injeções. Uma de cada lado. Mas fui aquele posto aqui. Eu fui me segurando até lá fora. E eu fiquei lá. Rosa, foi ruim, mas foi. Você foi no caminho todo disciplinado. As duas pernas, que era as duas. Deu uma e deu outra. Mas mesmo assim, não fui curado ainda. Entendeu? Aí fui pra cá, outro posto, terceira vez, no posto aqui. Aí a mulher deu remédio, comprimido, e isso. Fiz teste da dengue, fiz teste do Covid 2 vezes, fiz lá e fiz aqui. O teste da dengue eu não peguei ainda. Não, o teste da dengue deu negativo, quer dizer. Deu negativo os 3. E fui. Tá com febre? Tô com febre. Aí acho que eu vi também a irmã Andressa lá também. Tá boa a sua febre? Ah, bom. Pra mim então tava com febre. Eu fiquei pra secretário, mas Deus, essa coisa é diferente. Aí quando fui para oração aqui, e vamos supor, perdi a oportunidade de estar junto com os varões, perdi a oportunidade do domingo. Aí quando for na oração, aí a Rosa falou, você vai, Wilson? Ah, rapaz, isso foi muito feito quando oraram em mim. Como era o Renato do mundo, agora eu estou na palavra de Deus, na unção de Deus, eu estou aprendendo a ver a transformação de Deus. Eu creio que Ele me curou naquele dia, viu? Porque eu já saí diferente, assim, um corpo mais leve. Eu até hoje, até esse dia vontade de falar para os caras lá do trabalho lá, cara, Deus faz coisa diferente, hein? É só você dizer isso para Ele. Você pode ser a pessoa que fala mais palavrão, a pessoa que fala mais isso, a pessoa que já matou. Porque Jesus, Ele não vê aqui a sua mente, o que você faz por fora, mas Jesus vê o seu coração. Se ele for verdadeiro, Jesus vai trazer. Jesus tem um chamado para cada um. Se você tem um coração fiel a Deus, Jesus, Ele vai te trazer. Amém? Como temos testemunho, para mim tá bom, tá bom, hein? Porque Deus deu a oportunidade só até agora. Para mim, a palavra agora. Mas Deus tem muito para nós, né? Aleluia. Glória a Deus. Vou cantar um louvor. Os homens vão louvar, mas eu
Ele já sabe, eu botei no grupo. Porque, cara, aquele louvor, cara. Aquele louvor, bicho. Aleluia. Como é grande o meu Senhor. Só tu tens a vida eterna. Porque nós não precisamos encher esse mundo, não. Nós precisamos encher de Deus.